Cláudio Apolinário, bom dia. Bom dia, Simone, bom dia aos nossos ouvintes. Muito prazer, minha alegria e satisfação estarmos juntos para mais um programa, para mais um debate, crendo que mais uma vez será construtivo, será edificante para a minha vida e para a sua. Hoje vamos debater o tema: podemos ser condenados pelos nossos pensamentos? Pensou a possibilidade de sermos condenados pelo nosso pensamento? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida. Já entrando aqui para dar o meu joinha. Entrou, irmão, já dá o joinha, ok? Entrou, já dá o joinha na hora, que é para não esquecer de dar o joinha depois, ok? Então, entre e participe conosco, nós queremos a sua participação. Você pode participar pelo chat dessas 3 mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e você também pode participar através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, lá no WhatsApp da Vida, manda o seu vídeo, manda o seu áudio, lembrando que vídeo e áudio, gente, grava só 30 segundos, tá bom? E manda pra gente dando a sua opinião ou mensagem de texto. Você vai lá no 12997472010. Maravilha, inclusive já temos aí a nossa enquete que está disponível no Facebook. Abriu a transmissão, a enquete já aparece para você. E no YouTube já tem 9 votos. Então entre lá, vote, participe conosco. No YouTube ficou uma maravilha, porque agora você já entra ali, já olha na hora, é muito prático. Então entre e participe conosco, dando a sua opinião. Então todas as interações que você faz dentro das plataformas, isso faz com que a plataforma distribua o nosso conteúdo para mais pessoas. Então entre lá, se inscreva no canal, clique no sininho, clique no joinha, compartilhe e certamente você vai nos ajudar para que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas, ok? Eu já cliquei aqui no meu joinha, deixa eu só antecipar aqui que tinha um anúncio, se eu só antecipar, todos na tela, maravilha. Está comigo hoje aqui no estúdio o pastor Marcelo Scarione, também chegando aí o pastor Jonatas Rodrigues. Pastor Marcelo, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Muito bom dia, pastor Cláudio, muito bom dia, ao pastor Jonas que está chegando e aos ouvintes, e participantes da programação. É um prazer a gente estar aqui de volta. Maravilha, virtualmente participando conosco mais uma vez, pastor Edson Boaventura. Tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente recentemente, ele, a sua esposa, a sua filha e o namorado da filha. Esse negócio de filha namorando, hein, pastor? É difícil demais. Pastor Edson Boaventura, bom dia, querido. Microfone, tem que apertar aquele botãozinho on. Ele me ouve? Ele me ouve, ele fala, só que o áudio não sai aqui, pastor. Verifica aí se tem algum botão para apertar. É o seu microfone aí, viu? Tudo indica que é o seu microfone aí. Você vê, só foi eu falar do namorado da filha, ele ficou mudo. Emudeceu, né? Emudeceu, sumiu. Tá pensando lá. Sumiu, não tá vindo o áudio não, pastor. Então vamos tentar corrigir aí com a produção. Bom, já temos várias pessoas aqui mandando mensagens através do YouTube. O Luiz Fernando, graça e paz, bom dia e ótimo debate a todos. Bruno Silva, a paz, bom dia Rádio Vida, que Deus abençoe esse debate. Flávia Santos, bom dia pastor e a todos da Rádio Vida. Adair Terrible, é assim que se pronuncia, Adair? Bom dia, amados, amo os debates de vocês, muito legal. Margarete Barbaza dizendo graça e paz e já dei o meu voto. Então se você entrou aí, vote também, participe conosco da enquete, vai ser muito boa a sua participação. Se Deus é onisciente e conhece tudo que pensamos, eu acredito que seremos julgados pelos nossos pensamentos, sim. Ok, então a Margarete já está dando até a opinião dela aí. Marcos Fortes, acredito que não, pois pensamentos não são execuções. Bom, então tá aí. Todos os ouvintes já participando, dando opinião. Emerson Sampaio também participando com a gente. Então entre nas mídias sociais agora. Você que está nos ouvindo pela Vida 96,5, você pode entrar agora e dar a sua opinião através do Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Aliás, dando opinião através do do WhatsApp, você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo de até 30 segundos, ok? Vamos tentar novamente com o pastor Edson. Não deu? Deu e desdeu. Então já a gente tenta novamente. Então não tem jeito, não tem alternativa a não ser começar com o pastor Marcelo Scarione. Pastor, o senhor foi escolhido para começar por livre e espontânea pressão da tecnologia, ou seja, não teve jeito. O pastor João não chegou e lá na internet não conseguimos, então é o senhor mesmo. Não tem problema. 1 minuto e meio, querido. Sem problema. Bom, foi perguntado pra gente se nós podemos sermos
condenados, né, pelos nossos pensamentos. A palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 21, ele diz o seguinte: pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, com certeza, o pensamento pode sim condenar a pessoa. Os pensamentos podem sim trazer à pessoa os males, né, que o mundo proporciona, o mundo oferece. E nós sabemos que uma vez que nós deixamos esses pensamentos influenciarem o nosso íntimo, o nosso coração, então automaticamente, como Jesus disse, se os teus olhos são luz, os seus olhos são bons, há luz em você, mas se seus olhos são maus, dentro de você há trevas. Então, traz sim os pensamentos, a condenação, pode haver o arrependimento, pode haver o perdão, sim, com certeza, mas os pensamentos sim trazem condenação e trazem sofrimento. Maravilha. A opinião dada inicial do pastor Marcelo, então, é que sim, pode haver condenação a partir dos pensamentos. Vamos tentar agora ver se deu certo com o pastor Edson. Ainda não? Então vamos lá. Enquanto isso, você vai nos ajudando, vai com a sua participação, participando do programa. A gente está discutindo hoje sobre se podemos ser condenados pelos nossos pensamentos. É óbvio que a nossa natureza, ela é pecaminosa, né? Ou seja, Deus, ele acaba, queira ou não, entendendo essa limitação, mas Deus, ele não quer que a gente alimentemos este pecado, que a gente não alimente a nossa carne. Então, a partir disso, você acredita que nós seremos condenados por nossos pensamentos? Nós queremos a sua participação, queremos a sua opinião. Então nós vamos já começar a colocar aqui a participação do nosso ouvinte. Nós já temos várias participações, várias opiniões dos ouvintes, então eu vou lendo aqui o que está no YouTube. Jailton Santos Carvalho: bom dia, meus amados irmãos, é o Jajá, Deus te abençoe, querido, caminha conosco. Camila Torres dando bom dia. Margarete Barbásia: agora, condenação significa não ser salvo, certo? Então ela faz uma pergunta. Leonardo Silva: bom dia, paz. Sou Matheus Lucas, do Rio Verde, debate maravilhoso. Muito obrigado, querido, pela sua participação. Luiz Fernando, de São José dos Campos: creio que sim, pois temos uma natureza pecaminosa e não temos controle 100% sobre essa nossa vida. Não vivemos no pecado, é um acidente. Mas aquele que diz não ter pecado faz-se mentiroso, conforme 1 de João. E ele complementa dizendo: portanto, devemos pedir perdão e a misericórdia de Deus quando pensamentos pecaminosos ocorrem. Ok, nós temos os áudios. Nós vamos então aos áudios enquanto nós organizamos aqui a outra parte. Então vamos lá, deixa eu ver aqui quem são os áudios de hoje. Nós temos hoje o áudio do... Ih, não está na minha pauta. Então agora vamos na raça aí, Flavinha. Toca no ar e eu vou segurar na raça aqui. Ok? Vamos lá? Por conta da natureza pecaminosa, que é inerente a todo ser humano, herdada de nossos primeiros pais no Éden, é impossível que nos livremos em definitivo de maus pensamentos. Isso só acontecerá quando recebermos um corpo glorificado na ocasião da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, enquanto estivermos nessa condição, temos de lutar todos os dias para que nossos pensamentos sejam sempre guiados pela graça de Deus, que atua em nós através do mover do Espírito Santo. Quando nossa mente está voltada para Ele e para aquilo que concerne o seu reino, nossos pensamentos são sadios. O pecado, apesar de afetar também nossos pensamentos, precisa ser exteriorizado para gerar consequências condenatórias, conforme nos exprime a Epístola de Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15. O texto diz: cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e seduz. Então o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Conclua então que, peremptoriamente, não seremos condenados por nossos pensamentos, pois a Bíblia não dá respaldo a esta ideia. Todavia,
ela nos mostra que seremos julgados por Deus pelas nossas palavras, conforme Mateus 12:37, e pelas nossas obras, conforme 2 Coríntios 5:10. Portanto, não há respaldo escriturístico para crer que este julgamento se dará com base naquilo que pensamos, mas sim no que falamos e no modo que agimos. 96.5 Debate da vida. Primeiramente, a Bíblia afirma categoricamente que o Senhor Deus conhece os nossos pensamentos. Então, o Senhor, além de conhecer os nossos pensamentos, Ele faz juízo acerca deles. Ou seja, o Senhor diz se esses pensamentos são bons ou se são maus. Em Isaías 55, também um texto famoso: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Aí o versículo 8 vai arrematar: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então nós vemos aqui um juízo de Deus acerca dos pensamentos. Outra coisa nós podemos ver no Novo Testamento, que o Senhor Jesus conhecia o pensamento dos fariseus. Uma vez, quando Jesus foi indagado pelos fariseus, lá em Mateus 15, o Senhor Jesus citou Isaías 29, versículo 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só a distância entre a ação e o pensamento, a intenção do coração. O Senhor julgando aqui a hipocrisia. E o versículo 19 de Mateus 15 termina dizendo: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfemas, mostrando que tudo nasce no nosso coração, no nosso pensamento e toma forma fora do nosso corpo. Portanto, mesmo que nós tenhamos esses maus pensamentos, nós devemos saber que eles são reprovados por Deus, são pecado, e nós devemos evitá-los. Mas saber que isso não nos faz de forma nenhuma perder a salvação ou qualquer condição diante de Deus. Maravilha, opiniões então aí. A primeira opinião foi do pastor Everton e a segunda do pastor Isaac. O pastor Isaac mencionou o fato de que Jesus conhecia o pensamento dos fariseus e de que há um juízo de Deus quanto ao pensamento. Ele diz que a Bíblia afirma que Deus conhece os pensamentos. E uma vez que conhece os pensamentos, naturalmente ele nos julgaria. Mas ele faz uma distinção entre julgamento e condenação. Julga pelos pensamentos, mas não te condena pelos pensamentos, né? Uma vez que, conhecendo aí o pastor Isaac acredita que não se perde a salvação, então faz sentido o ponto de vista dele. O pastor Everton, ele já usa a lógica de que não há respaldo bíblico, ele até utilizou o termo escriturístico, não há respaldo escriturístico para condenar pelo que nós pensamos, e ele afirma, ele usou até a palavra peremptoriamente. Sabe o que é peremptoriamente, Simone Rodrigues? Nossa, peremptoriamente, categoricamente. Ou seja, olha, eu afirmo categoricamente que nós não seremos condenados. É o mesmo significado. É a mesma coisa. Nossa. Peremptório ou categórico é a mesma coisa, ok? Então ele diz que nós temos que lutar todos os dias contra os nossos pensamentos, diz inclusive que não é possível nós não pecarmos em pensamentos, ok? Então, com base nessas desses dois áudios que nós ouvimos, nós vamos continuar com o nosso debate. Deu certo com o pastor Edson. Então vamos lá, pastor Edson, satisfação tê-lo conosco. 1 minuto e meio para a sua consideração inicial. 10-0 para o pastor Edson. E aí, pastor, nada? Ele está me ouvindo? Me ouve, mas o áudio não entra. Ele está falando, não? Não, mas é um barulho de ambiente, mas não é porque ele tá falando, não? Olha, ele tá falando e o áudio não vem. Pastor, infelizmente. Meu amigo pastor Marcelo, volto contigo então agora 3 minutos para sua explanação. Bom, dentro dos dois pareceres, né, que nós tivemos aí dos pastores, a gente tem no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5,
ele diz o seguinte: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias provinham dos seus pensamentos e era sempre e somente inclinado à prática do mal. Então o Senhor se entristeceu muito de haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens e os grandes animais e até os pequenos seres e as aves dos céus, pois arrependo-me de havê-los feito. Então, sim, houve uma consequência, houve um resultado de condenação, quer dizer, a humanidade foi condenada a ser destruída pelo dilúvio por causa dos pensamentos que eram maus. Os pensamentos, eles trazem à vida da pessoa as ações. Muitas vezes, quando a pessoa ela não tem controle, ela não tem forças para vencer o pensamento, ela acaba por ceder aos seus desejos, né? A palavra de Deus, Jesus disse certa vez que o olhar uma mulher com desejo já torna isso pecado, já torna isso um agravo à vida da pessoa com Deus, um distanciamento, porque se a pessoa ela começa a olhar com desejo, ela vai acabar, se ela não controla isso, se ela não consegue vencer, ela vai acabar cedendo a sua tentação, ela vai acabar cedendo ali aos desejos que estão no seu coração, ela vai gerar o pecado, ela vai trazer à vida, né, o pecado, e isso vai sim trazer consequência, um casamento destruído, se a pessoa é casada, ela vai trazer o adultério ou a prostituição, que é pecado e que traz condenação ao ser humano se não há arrependimento. A questão não é se Deus condena a pessoa no sentido de lançá-la no inferno. Há o arrependimento. Deus não tem prazer na morte do perverso, Deus não tem o desejo de lançá-lo ao inferno, Deus não criou o homem para lançá-lo ao inferno, mas o homem sim, com as suas atitudes, cedendo ao pecado, cedendo às paixões carnais, às consciências carnais, ele caminha ao pecado, ele caminha ao inferno, à destruição. Então, uma vez que o desejo vem, o pensamento vem ao seu coração e ele cede a esse pensamento, sim, ele está condenado, sim, ele pode pagar um preço alto. Tá ótimo. Pastor Jonatas chegou. Bom dia, Pastor Jonas, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Pastor Cláudio. É uma alegria estar aqui mais uma vez participando desse programa tão maravilhoso que tem edificado tantas vidas, né? E eu tenho certeza que hoje esse debate aqui vai trazer muito esclarecimento e muita orientação para a Igreja de Deus. Maravilha. 1 minuto e meio então para sua consideração inicial. Se não conseguirmos colocar o Pastor Edson, aí eu volto com o senhor com mais 3 minutos. Perfeito, é um tema muito importante e relevante esse tema. Eu acredito que até que é um tema assim quase que inédito, né? Eu até brinquei com a produção, falei, olha, vocês estão superando aí. Um tema muito importante. Bom, os pensamentos, eu entendo que o simples pensamento, né? Ele não pode condenar a pessoa, o simples pensamento. Mas tudo que acontecer a partir de um pensamento, é possível sim trazer a condenação. Nós sabemos que a própria psicologia descobriu que o pensamento ele gera sentimentos, né? Ou emoções. Essas emoções ou sentimentos vão gerar ações que vão produzir resultados. Então a palavra de Deus, se nós analisarmos ela de forma assim ampla, nós percebemos que em nenhum momento uma pessoa é condenada pelo pensamento simplesmente, né? Ela é condenada a partir do resultado de um pensamento. E um exemplo claro que eu quero trazer, bíblico, é o exemplo de Caim, né? Quando Caim ele já estava pensando, né, em matar o seu irmão, Deus o advertiu. Deus falou para ele, olha Caim, o pecado jaz à sua porta, cabe a você dominá-lo. Mas Caim não aproveitou a oportunidade dada por Deus e Caim veio a praticar aquilo que ele estava pensando. Então, a partir do momento que a pessoa tem um pensamento, o pensamento eu entendo que é como uma tentação. Cabe a ela dominar esse pensamento, deletar esse pensamento e a partir daí ela sai vitoriosa.
Essa é a minha visão hoje sobre esse tema. Maravilha. Então vamos ao pastor Edson Boaventura, vamos torcer para que dê tudo certo agora. Pastor Edson, bom dia. Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia aos colegas debatedores, ao pastor Jonathan, ao pastor Marcelo e a toda a equipe aí da Rádio Vida. É uma satisfação, mais uma vez, estar participando deste debate. Maravilha, querido. 1 minuto e meio, então, para sua consideração inicial. Bom, eu creio que se formos condenados pelos nossos pensamentos, simplesmente pensamento, porque a questão, a pergunta lançada pelo debate é: podemos ser condenados pelos nossos pensamentos? Se assim for, nenhum homem será salvo. Porque nenhum homem que já pisou na face da terra, que pisará na face da terra, exceto Jesus, porque não tinha semente do pecado, vai ter pensamentos, sempre pensamentos puros. No dia que encontrarmos um homem com pensamentos 100% puros, encontramos outro homem perfeito, outro Cristo. E isso não será possível. Então, enquanto vivermos neste corpo carnal, estaremos, sim, sujeitos aos pensamentos. O pensamento, como o pastor Jonathan acabou de falar aí, o pensamento pode levar a uma ação pecaminosa? Sim. A Escritura deixa isso bem claro. Mas enquanto ele é pensamento, eu posso rejeitá-lo e não colocar este pensamento em ação. Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou me livrando de uma consequência pecaminosa. O pensamento por si só é impossível que o homem seja julgado por ele, porque se assim for, ninguém entrará no céu. Podemos todos desistir da caminhada cristã. Maravilha, consideração inicial feita, volto então com o pastor Jonatas, que terá 3 minutos agora para dar sequência aí na sua explanação e fazer com que você, ouvinte, entenda efetivamente o posicionamento dele. 3 minutos, pastor. Perfeito, pastor Cláudio. Então, como eu inicialmente falei, o desejo de Deus é que os nossos pensamentos sejam pensamentos segundo o seu espírito. O pensamento do homem caído, naturalmente, é para o mal, né? Tanto é que, como o pastor acabou de citar também, que lá em Gênesis, Deus decidiu destruir o homem porque os seus pensamentos eram maus e, consequentemente, também suas obras, suas atitudes eram malignas. Então, lá em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, é um ensinamento de Deus para que o homem venha mudar os seus pensamentos através do conhecimento da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela vai transformando o nosso entendimento, nossa visão, e nós temos o quê? Um campo de batalha na mente. Como o nosso pastor acabou de falar, e não tem como você dizer, eu não tenho um mau pensamento, né? A neurociência descobriu que nós temos hoje, assim, acho que de 20 a 70 mil pensamentos por dia. Somos bombardeados, tanto no campo natural como no campo espiritual. Estamos numa batalha espiritual. Satanás também, ele nos bombardeia constantemente com maus pensamentos, tentações. Ele tenta nos induzir a fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas aí que vem o ensinamento da palavra de Deus. Quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, Jesus disse claramente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a pessoa tem o conhecimento da palavra, ela neutraliza, ela tem uma capacidade de neutralizar maus pensamentos ou pensamentos que são contrários ao ensinamento das Escrituras. Nós vemos claramente aqui que a palavra de Deus fala em Tiago 1, do 12 ao 20. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, nesse texto está claro que todos nós podemos ser tentados. E como ocorre a tentação? Através dos pensamentos, primariamente. Então, quando somos tentados, aqui
Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá um ensinamento, claro, que quando você é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência, concebido. Então, ou seja, o pensamento em si, eu entendo que ele não traz condenação, ele só vai trazer condenação se houver, né, aqui a consequência desse pensamento, eu conceber esse pecado, aí através disso, com certeza, vai ocorrer que vai dar luz ao pecado e sendo consumado vai gerar a morte. Então, a partir do momento que é consumado, aí sim ocorre a condenação. Maravilha. Pastor Edson, 3 minutos para sua explanação. Bom, vamos lá. Eu dei uma pesquisada, a palavra pensamento no singular aparece na Bíblia 12 vezes e pensamento 61, ou seja, ao todo 73 vezes. Em nenhum desses textos Deus aponta condenação pelo pensamento, mas pela consequência que o pensamento pode nos trazer. Por exemplo, quem nunca dirigindo no trânsito, na esquerda, querendo andar, e alguém lá abaixo da velocidade mínima da via, num carrão turbo 4.0, e o cara lá a 60 por hora, a via indica 80. E você não pensou, meu Deus, para que o senhor dá um carro desse para essa pessoa se ela não sabe andar? Aí, se Deus já vem, Jesus vem arrebatar a igreja, a pessoa não vai ser arrebatada por causa disso? Então é muito complicado. Paulo diz em Romanos 7, do 18 ao 21, o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É claro que Paulo aqui não está dizendo que quando ele queria fazer o bem, por exemplo, quando ele queria dar vida para as pessoas, ele ia lá e tirava a vida. Quando ele queria levar uma palavra de salvação, ele ia lá e levava uma palavra de condenação. Não, eu penso que aqui Paulo está falando da sua mente, daquilo que muitas vezes o pensamento que capturava a mente do apóstolo, mesmo quando ele só desejava fazer o bem. Então veja, muitas pessoas usam o texto lá de Mateus 5, onde Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, cometeu adultério. Se um cristão está andando, caminhando, passa uma mulher, ele olha e pensa, que mulher linda. E aí entrou esse pensamento. Ele vai lá e repreende esse pensamento, vira, olha para o outro lado, ele desvia do caminho, porque ele tem consciência de que aquilo é pecado. O pensamento já houve, mas ele evitou a ação. Eu conheço uma história de um pastor que a fraqueza dele é exatamente olhar para mulheres. O que é que ele fez para combater isso? O escritório dele, a janela ficava de frente para a rua, para a avenida, ele colocou a mesa ao contrário e sentou-se de costa até ele conseguir santificar o pensamento nessa área. Porque, meus amados, se nós formos condenar as pessoas por pensamento, vai ficar muito difícil. Não tem como evitar que maus pensamentos entrem no homem pecador. O que nós devemos fazer é lutar para que os nossos pensamentos sejam cada vez mais pensamentos que agradem a Deus. Agora, evitar 100% só quando nós formos transformados em corpo glorioso, aí não haverá pensamento ruim em nossa mente. Até lá, infelizmente, vamos ter que conviver com eles e lutar para que nenhum deles se transforme em ação
e aí sim venha o pecado sobre nossa vida. Maravilha. Bom, nós vamos então a um rápido intervalo, voltamos com o nosso debate, a sua participação é muito importante para nós, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. Vem para cá, participa com a gente, dê aí o seu voto na enquete, participe na sala de chat, o debate acontece na sala de chat também, entre os próprios ouvintes, vai ser uma satisfação ter você conosco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. De volta com Debates da Vida, esse é o Bloco do Ouvinte, onde você participa junto com a gente pelo 12997472010, pelo chat lá no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida. Lembrando que se você tá aí, ó, no YouTube, ainda não deu o seu joinha, porque às vezes a gente entra lá no YouTube para assistir alguma coisa, né, Cláudia? Esquece de dar um joinha. Então, Exato. Muita gente tá assistindo, só que o joinha Mas tá não pouquinho. clicou no joinha, é isso Não aí. Eu vou clicou. até sair e entrar de novo aqui para ver o número que tá. Mas vamos lá, participe com a gente aí, clique no joinha, se inscreva no canal, faça um comentário. Todas estas ações elas nos ajudam, porque aí o YouTube entrega para mais pessoas, ok? Então é isso aí, realmente tá bem baixo o número de joinhas. Então entrou, irmão, já cria a rotina. Entrou, já clica no joinha, ok? É o teu passe para entrar na sala de chat aí e participar do nosso bate-papo. E faz a inscrição, hein, gente? Exatamente. Então vamos lá, olha, no nosso Facebook, 44-56, 44% estão dizendo que sim, que podemos ser condenados por nossos pecados. E 56% estão dizendo que não. No YouTube, 42% estão dizendo que sim e 58% estão dizendo que não. Então, ou seja, nós estamos aí quase que num empate técnico. Você pode mudar este resultado. Como que você muda? Entrando no Facebook na nossa transmissão ao vivo. E lá você pode votar e mudar esse resultado. E no caso do YouTube é a mesma coisa. Entrou no YouTube, já está lá em cima, ó. Tem lá a enquete fixada. Basta você clicar e votar. Você já vê inclusive o resultado lá. O resultado já é online. O que dá ali é o que está aqui com a gente. Tá bom? Então participe conosco aí da nossa enquete. Nós temos áudio, nós temos participações de ouvinte. Então tá contigo, Simone, os 2 áudios primeiros e na sequência eu leio algumas considerações. Vamos lá, então. O pastor Ronaldo de São José dos Campos e o Adriano também de São José. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é o pastor Ronaldo de São José dos Campos. No meu pensamento, sim, com certeza. Nossos pensamentos dizemos quem somos. E Isaías, ele deixou para mim e para você, lá no capítulo 55, versículo 6. Que os vossos pensamentos não são os vossos pensamentos. Então vamos ter a mente de Cristo, amém? Bom dia. Pastor, bom dia, a paz do Senhor. Se o homem olhar para a mulher e gerar um pensamento, ele já pecou. Não é isso? E a pessoa que faz o homem pecar, ela pecou junto com o homem ou não? Bom, vamos lá, então, a pergunta aí do Adriano. Entrou mais uma aí, Simone, vê se a gente já consegue colocar, que é a do Valdeni. Isso, tá aqui então, já, vamos lá? Já vamos colocá-lo. Vamos lá. A paz, pastor Cláudio. A minha opinião é que eu não concordo que somos condenados pelo nosso pensamento, mas sim pelas nossas ações. Não podemos deixar que isso desça para o nosso coração, que nós possamos vigiar nossa carne e não deixar que isso vire ação na nossa vida, porque, como disse o pastor Boaventura, o que seria de nós, né, da nação, se isso fosse pecado, né, condenado. Amém? Amém. Estão aí, então, as colocações dadas pelos nossos ouvintes. O Sidney Santos, acredito que não, porque não tem como conter os pensamentos que vêm em vão. Não podemos alimentar o pensamento. Ter maus pensamentos é uma coisa e outra é alimentar esses pensamentos. Assim, aí sim creio que é pecado. Henrique Martins, outros grandes primatas também têm pensamentos e não agem simplesmente pelo instinto. Se os pensamentos condenam, isso se aplica apenas aos homo sapiens? Luiz Fernando São José dos Campos, os nossos pensamentos pecaminosos podem nos condenar apenas se não os confessarmos, pois se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar por nossos pecados. Bom, temos várias opiniões aqui, vai mandando a sua opinião para cá. Nós voltamos agora então com os nossos convidados. Teve uma pergunta aqui interessante do Adriano, senhores. Ele perguntou o seguinte: a pessoa peca, mas teve alguém que fez ela pecar. Então ele deu o exemplo aqui, por exemplo, de um homem que olha para uma mulher. A mulher que fez ele pecar
ela também está pecando? Olha, se a gente for olhar pela Bíblia, a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser... fugiu a palavra. Ela, na sua vestimenta, ela tem que ser ponderada, né? Em outras palavras. Ela tem que ser discreta, né? Ela tem que ser discreta. A partir do momento que ela está expondo o seu corpo, né? Se ela não tem um discernimento, se ela não tem uma compreensão que aquilo gera pecado, que aquilo gera cobiça, que aquilo gera desejo no homem, eu vejo que sim, mas o proceder dela, né, de repente não tem a intenção de fazê-lo, mas por outro lado tem gente que tem a intenção, que se veste para chamar a atenção, para despertar desejo. Então que vale a intenção. É a intenção. É a intenção. Então, ou seja, se aquela mulher ela teve a intenção de fazer outro pecado, fala, não, eu vou lá pegar o pastor, eu vou lá, secretário do pastor. Ela fala, eu vou lá com a roupa X, que é para ele olhar para mim. Eu já tive situações na igreja que eu pedi para a mulher sentar pro banco de trás. Porque ela estava com um vestido muito curto e sentada de perna aberta. Jesus amado. E eu cheguei e eu tive que pedir. Olha, se a senhora puder sentar no banco de trás, eu agradeço. E se a senhora não puder, vai sentar no banco de trás do mesmo jeito. Ou eu vou pregar de costa. Jesus amado. Não, aí é gente sem noção, né? É o famoso sem noção. Mas vamos lá, então, já está respondido, né, pastor Jonas? A lógica é a mesma. Se houve a intenção da outra pessoa em fazer o outro pecar, então ela também está pecando, né? Acho que está bem claro aí, bem respondido. Ok, mas vamos lá então. Então, podemos ser condenados por nossos pensamentos? O pastor Edson e o pastor Jonas estão defendendo de que nós não podemos ser condenados pelos nossos pensamentos. Mas aí, pastor Marcelo, eu já trago uma pergunta para o senhor, mas conduzo para o resto, que surgiu aqui nos ouvintes. Os ouvintes estão comentando, bom, então o que vocês estão dizendo é que a gente pode pensar à vontade? Não. Porque se o pensamento não é condenado... O problema, o pastor Edson, ele até comentou a respeito de Mateus 5, né? Que fala que, eu porém vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, quer dizer, ele já cometeu o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, ele pode não ter concebido o desejo, mas ele desejou, e Jesus disse, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Então ele não concretizou, ele só pensou. Mas o desejo gerou. Ok, e aí, pecado. Pastor? Então, volto agora então pro pastor Jonas e pastor Edson. Foi só pensamento. Sim, a palavra de Deus, irmãos, interpreta a própria palavra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a interpretação para essa questão é muito clara. Isso se chama tentação. Um pensamento que é uma tentação. Ele é pecado? Não é. Ele é pecado a partir do momento que eu aprovo esse pensamento e nele eu coloco um sentimento. É a mesma coisa. O homem que pensa numa mulher, ele está colocando um sentimento ali, ele está trazendo sentidos para sua masculinidade em relação àquela mulher, é o que Jesus está falando claramente. Ele já está se imaginando com aquela mulher, isso já está lendo o pensamento, já está além de um simples pensamento, já está gerando nele emoções, entendeu? Então ele já está se preparando, já até se ele tiver oportunidade, ele já quer partir para ação, tá entendendo? É nesse sentido que Jesus está falando, não a tentação. A tentação, não, irmãos, não podemos confundir isso, porque a Bíblia é muito categórica. Como eu li lá no texto de Tiago 1, 13 a 15, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois de haver a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, a tentação em si, ela é na vida de qualquer cristão. Nós somos tentados constantemente. Jesus foi tentado pelo diabo. Ok, mas é como explicar... Mas qual foi a arma dele? A palavra. Ok, mas a pergunta é em cima desse exemplo dado pelo pastor Marcelo. Sim. Se a pessoa olhar para outra pessoa, olhou para a mulher ou para o homem, com o desejo de tê-la, ele já comete adultério, ele não consumou o ato. Sim, mas ele está consumando com os sentimentos dele, porque está além de um simples pensamento, de uma tentação. Então não é o pensamento? Não, porque se você pensar agora, digamos que o diabo coloque uma tentação no seu coração, pastor Cláudio. Agora, olha para você, olha aquela mulher.
Certo. Você não está pensando? Eu quero desafiar que, olha, a neurociência é uma coisa maravilhosa, né? Vou falar para você agora, assim, pastor, não pensa no elefante vermelho. Não tem jeito. Não tem como. Você vai pensar. Pensou. Não tem jeito. Aí você pecou. Não, mas aí você fala, puxa, esse elefante vermelho aí tá errado. Não existe. Existe elefante vermelho? Alguém já viu? Não. Seu pensamento aqui, você já neutraliza aquilo. Você diz assim, isso não existe. Então eu não vou aceitar isso. Acabou. Sim, mas o ponto que nós estamos colocando é que a pessoa que olhou e desejou, ela só estava pensando, ela não consumou o ato. Sim, mas só que aí esse pensamento não é um simples pensamento. Ela é, como eu já disse, a questão aí é, claro, uma questão auxiliar, né, dos estudos da neurociência, psicologia. O simples pensamento, tá cheio de gente que pensa, hoje eu vou correr. Aí chega amanhã cedo, chega de manhã ele, ó. Ou vão até num pensamento mais complicado. Não, hoje a hora que ele chegar eu mato ele. Então, não é um matar de matar efetivamente. Né? Houve o pensamento, mas não vai efetivar. Essa palavra foi interessante o senhor trazer aqui a baila, que um versículo bíblico que diz assim, irai-vos e não pequeis. A ira não é pecado? Se você falar, a ira é pecado. Mas o que Jesus está falando claramente, a palavra de Deus está dizendo, é que a partir do momento que você tem aquele sentimento e você reprova ele, você pensou da mesma maneira. E se nós trouxermos o caso de Esaú? Esaú desejou matar o seu irmão porque roubou o direito de primogenitura. Ele não efetuou, mas Esaú se arrependeu ao ponto de chorar e não alcançou perdão. Sim, não, mas aí é outro contexto, né, pastor? Quando está falando desse sentido, está falando assim, que Esaú, ele quis recuperar o seu direito de primogenitura, porque a Bíblia fala que ele foi profano, lá em Hebreus fala isso, né? Ele foi profano, ele desprezou o seu direito de primogenitura, era um plano de Deus também, eu já conheci o coração dele, né? E por isso que ele não alcançou misericórdia nesse sentido, de ele ser restituído ao seu plano de primogenitura. Foi condenado pela atitude. Não, mas foi ação. Foi condenado por um pensamento. Não, foi ação, pastor. Não, a ação dele qual foi? Foi desprezar, ele vendeu a primogenitura pro irmão. Então foi uma ação. O desejo de matar o irmão, o desejo de executar a Bíblia o irmão não fala nisso. Sobre si. Não tem. Esse texto bíblico dele desejou matar o irmão, não fala claramente nesse sentido. Para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote em vós e cause confusão, contaminando a muitos. Isso. Um desejo que surge no coração. Respondeu a questão. De um pensamento gerado no querer se vingar do irmão pela atitude do irmão. Sim, mas aí brotou. Mas veio de um pensamento. Sim. Essa é a questão. Exatamente, mas o simples pensamento não. O pensamento condena, porque o pensamento gera atitudes. Pastor, o simples pensamento não vai condenar ninguém. Porque o simples pensamento é uma tentação. Devemos tomar cuidado com isso. Então ninguém vai ser tentado mais, então. Porque senão, se eu for tentado, eu estou pecando. A Bíblia está falando claramente, o diabo, ele lança pensamentos contrários à vontade de Deus na sua mente, mas você, o próprio Deus falou aqui, uma licença só para ler esse texto, em Gênesis 4, 7, olha só, o 4:4, Abel também trouxe... bom, vamos resumir. Mas para Caim a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente. Olha só. Lembra que eu falei lá de um texto? Irai-vos e não pequeis? Então, irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, olha só, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, o que Deus está ensinando claramente é que ninguém está livre de ter um pensamento do mal. Vamos ser realistas. Eu não posso dizer, irmão, você nunca teve um pensamento do mal? Todo mundo vai falar, puxa, eu já tive. Mas aí... a palavra de Deus, por isso que nós devemos meditar a palavra de Deus de dia e de noite, nos encher do conhecimento de Deus a cada dia mais, para que nós tenhamos as armas para vencer esses maus pensamentos e neutralizá-los. Você ouviu o pastor Edson?
Vamos ver o pastor Edson que está lá do outro lado. Quem está na internet acaba sempre ficando um pouco mais prejudicado. Pastor Edson, vamos lá. Qual que é o teu posicionamento? Eu quero voltar aqui no texto de Mateus. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar. Então nós temos que tomar cuidado porque nós estamos falando de uma Bíblia escrita em uma outra língua com várias versões. Então, o que acontece aqui? Eu olho para uma mulher. Que mulher bonita. E aí eu sou casado, eu sou comprometido, viro as costas e vou embora. É uma coisa. Se eu olhar e eu cobiçar, eu desejar, eu procurar, como que eu faço para conquistar essa mulher? Eu quero essa mulher para mim. Aí já saiu do simples pensamento para uma ação de desejo da carne. Eu já dei lugar aos desejos da carne. Ok, pastor, mas vamos pensar. Mas vamos pensar nesse mesmo exemplo do senhor. O camarada, ele olhou, ele pensou, ele olhou e falou, é bonita. Aí ele desejou essa mulher, mas ele não efetivou. Ele não teve ação para efetivar, mas o pensamento ficou na cabeça dele lá. Ele não vai ser condenado por esse pensamento? Sim, aí ele ficou com o desejo, mas aí já é outra coisa. Sim, mas o desejo vai se refletir no pensamento dele. Ué. Não, ele pensou. Aí certo. Ele lembra, eu sou casado. Certo. Vou colocar o meu caso, para não dar ninguém como exemplo. Aí eu penso, eu sou casado, eu sou cristão, conheço a palavra diz que eu só posso ter uma única mulher. Senhor, aí a atitude normal do cristão, você já vai logo pedir a Deus para repreender aquilo. Acabou. Se eu fico alimentando um desejo, aí vou para casa pensando naquela mulher, desejando, amanhã eu vou fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto, para que eu possa vê-la de novo, para que eu tenha uma oportunidade. Opa, aí não. Aí eu já saí do pensamento e já coloquei, aí já tem ação. Ok, então o que o senhor caracteriza, então o que o senhor caracteriza e o pastor Jonas está caracterizando é, se houver uma ação a partir disto, aí sim é pecado e gera condenação. Mas se não houver ação, não. Não, porque não tem como bloquear os pensamentos. Nós não estamos, aqui, para ficar claro aqui, eu estou até respondendo algumas coisas aqui, no YouTube, do pessoal, para ficar claro a posição, que eu acredito que é a mesma do pastor Jonathan, a pergunta é, o pensamento pode condenar? Não. Ações que provêm do pensamento podem ser condenatórias? Não só podem, mas são condenatórias. Ou seja, quando eu pego um simples pensamento, por exemplo, eu chego num lugar, assaltar um banco, aí o ladrão na fuga deixou cair um malote de dinheiro em algum lugar. Eu acho esse malote. Eu estou numa situação financeira daquelas mesmo que já não dá mais nem para apertar o cinto, porque a cintura já esmagou de tanto apertar o cinto. Aí eu olho e penso assim, meu Deus, quanto dinheiro, isso resolveria todos os meus problemas. Mas aí vem o quê? A voz do Espírito Santo que vai me dizer, esse dinheiro não é seu, você sabe que esse dinheiro tem dono. Mas tem gente hoje, viu, pastor, fazendo aqui a brincadeira, mas embora a brincadeira de um fato, tem gente hoje que vai dizer que foi Deus que mandou, falou assim, Deus me abençoou, caiu lá um malote de dinheiro, eu não roubei. Eu não roubei, caiu o malote, ou seja, a pessoa ainda joga pra Deus a responsabilidade, né? Achado não é roubado, né? Achado não é roubado. Ladrão que rouba ladrão tem cenas de perdão, e aí vai. Mas o correto é o quê? Eu ir lá e entregar para a polícia aquele malote, porque tem uma identificação, eu sei que é fruto de um roubo, eu não vou ficar com esse dinheiro. Então, o pensamento veio, esse dinheiro resolveria meus problemas. Mas a minha ação foi o quê? Fazer o que é correto. Devolvê-la a quem de direito. Ok. Mas vamos lá, então... Eu não pequei. Ok, então vamos lá. Então eu vou trazer para o pastor Marcelo aqui a pergunta, porque, pastor Marcelo, então não fica muito fácil? Ou seja, a pessoa só não agir. Ela fala, não, eu não estou agindo, mas o pensamento está vindo, o pensamento veio, é tentação. Provérbios 24:15 diz que o pensamento do perverso é pecado. O pensamento do perverso é pecado. Não, Provérbios deixa bem claro, o pensamento do perverso é pecado. Ele não está falando de ação. Jesus não disse de ação quando ele fala que o só desejar é pecado. Ele não disse que você cobiçou, que você desejou. Pastor? Ele está dizendo, o pensamento, o desejar é pecado.
Provérbios 24:9. Bom, vamos esclarecer esse ponto. Eu entendo, na minha visão humilde aqui, né, que nós estamos aprendendo a cada dia, eu entendo assim. Quando nós estamos falando desse tipo de pensamento, é porque o perverso, ele aprova os pensamentos malignos que ele tem. Ou seja, se ele, como eu disse aqui, se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer. Ele está pensando aqui, olha, é como o pastor falou do malote, né? O pastor Boaventura citou aí do malote de dinheiro. Aí ele fica olhando, pai, mas se eu tiver oportunidade eu pego aquilo. Aí o seu pensamento já está praticamente um pensamento que aprova o pecado. Então eu vou até além nessa questão. Não aprova, ele está na tentação aí. Não, mas só que você pode aprovar. Digamos assim, a tentação, ela vem na sua mente e você pode aprová-la ou não. Ok, mas você concorda que a tentação também é uma luta para você não aprová-la? Sim. Ou seja, o exemplo dado, acho que foi o pastor Edson que deu o exemplo do pastor que tinha problema de olhar para mulheres. Sim. E aí ele falou, não, peraí, eu vou virar a cadeira de costas. A Bíblia agora, fala, né, no momento que ele virou a cadeira de costas, não quer dizer que ele não pensou mais. Ele pode ter continuado pensando, meu Deus, deve estar passando. Não é só virar a cadeira de costas, né? Foi um exemplo prático, mas digamos assim, é você ter uma metanoia mesmo, uma mudança de mente. Tem que haver isso na vida do cristão. De fato, o pensamento do pecador, né, do perverso, é pecado por quê? Porque ele aprova o pecado, simplesmente é isso. Simplesmente ele fala, adulterar é normal. Se eu tiver oportunidade eu vou adulterar. Para ele é normal. Ok, mas então, ou seja, se ele tiver o pensamento e ficar lutando contra o pensamento, então aí não é pecado. Não é? Claro que não. Porque ele não está aprovando, ele está lutando contra aquilo e Deus conhece o coração do homem. Ok, Deus então sonda, a pergunta que fica pro ouvinte é qual que é o momento, qual que é a linha para dizer, não, peraí, agora é pecado. Aprovei. Se eu aprovar, digamos, é por isso que eu falei do sentimento, digamos, da mulher. Eu olhar para aquela mulher, aí eu desejar ela no coração e começar a criar uma fantasia, um sentimento. Essa é a verdade, gente, que a gente tem que entender. É diferente da tentação. Pensei, aí eu reprovo. Mas ele ainda não colocou em prática. Não, mas só que eu não disse que tem que colocar em prática. Eu disse que você tem que gerar um sentimento mas então que você está aprovando. Ótimo, então se ele não colocou em prática, a pergunta do debate é, podemos ser condenados por pensamentos? Então, a sua resposta acabou sendo sim. Não é não. Porque ele não pôs em prática, mas ele continua pensando? Sim, se ele continuar pensando, tá além do pensamento, é um sentimento. Não, ok, mas é um sentimento, mas ele não foi pra prática. Sim, não foi pra prática. Então ele ainda tá pensando só, ele não realizou. Tudo bem, entendi. Mas só que o simples pensamento, se eu disser pra pessoa... Vocês estão fazendo distinção entre simples pensamento. mas isso é como a gente fazer. Porque a Bíblia é clara pensamento, né? É o que eu disse no início. Porque uma coisa é pensamento, outra coisa é desejo. Sim, é diferente. Mas quando a gente começou a programação... A cobiça é outra coisa. O que é pensamento? Vê a diferença, cobiça e pensamento. Quando a gente começou a programação, a Bíblia fala, né? Em Marcos 7, 21. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Então o pensamento, ele não veio simplesmente pelo olhar. Ele veio do coração, um coração que está contaminado mais já. Profundo, exatamente. Um coração que está apodrecido, um coração que está distante do temor de Deus. E isso não quer dizer que a pessoa está dentro da igreja ou fora, mas está dentro de um coração distante da vontade de Deus. Mas vamos lá, o que é pensamento aqui? Substantivo masculino, ato de pensar, de formar consciência, de refletir ou meditar, faculdade de conceber, de combinar e comparar ideias, inteligência, ato particular da mente, o resultado deste ato, reflexão. Então, ou seja, pensamento é pensamento. A pessoa pensou. Tudo bem que o pensamento vai gerar sentimento, é uma questão da neurociência, neurotransmissores e tal. Mas o pensamento está lá, ele não executa, ele ainda não foi para a prática. Sim, mas só que quando nós falamos para uma pessoa, se a pessoa pergunta para o pastor, se eu pensar eu estou condenado, eu vou falar que não. Agora eu vou dizer mas isso não abre margem para a pessoa também? Ela fala assim, bom, então se eu estou só no pensamento, eu não estou pecando. Não, aí então eu tenho que esclarecer, segundo a Bíblia. A partir do momento que eu penso... eu penso e não aprovo aquele pensamento, eu domino aquele pensamento, é o campo da batalha da mente, né? Nós devemos levar todo pensamento, por que a Bíblia fala? Levar todo pensamento cativo, Pastor, eu não aprovo, mas eu não aprovo esse pensamento, eu não gosto desse pensamento, ou melhor, eu gosto porque a minha carne é fraca. Mas aí tá errado, aí mas que tá o problema, eu luto contra, mas eu continuo pensando, eu tô pensando aqui, ó.
Não, mas aí Então ele não tá em se a pecado. pessoa ela tá continuando pensando, é porque ela está aprovando. Não, ela tá Sim. lutando contra. Mas aí a tentação é forte, exatamente. A tentação é forte. Por isso que eu falo, não existe texto bíblico que vai dizer para você que você vai ser condenado por uma tentação. Não existe texto bíblico para isso. Agora, se você aprovar, Deus conhece o seu coração e a sua mente. Nós não temos essa capacidade, porque a Bíblia fala claramente que somente Deus sonda e conhece o nosso coração. Acho que a preocupação é pastoral. Sim. Que nós temos que ter qual é a leitura do ouvinte do outro lado. Sim, por isso que nós temos que esclarecer. Porque senão o ouvinte vai... Porque a gente disser assim, o pensamento... Nós podemos ser condenados por nossos pensamentos? Não, nós não podemos ser condenados pelos nossos pensamentos. Sim. O ouvinte pode entender e falar, resolvido o meu problema então. Eu não agi, né? eu não pequei, eu só pensei. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo e a gente volta já com os nossos convidados de hoje. Debate da Vida. Debates da Vida está de volta, apesar que o debate não parou na hora do intervalo, né? É debate aqui, é debate no YouTube, é Sim. debate em todo lugar, é o ouvinte debatendo lá, é a gente debatendo aqui fora do ar. Pois é. E aí vai. Eu aqui só olhando vocês aqui, ó. Muito legal, olha, o Sidney Santos: não podemos proibir que passarinhos voem sobre nós, mas podemos sim proibir que eles façam ninho sobre as nossas cabeças. Assim acontece com os pensamentos. Margarete Barbásia: a cobiça, de forma geral, é gerada em pensamento e é condenada por Deus. Valdeni Matoso: não acredito que somos condenados pelos nossos próprios pensamentos, e sim por nossas ações. Ok, Valdeni, mas a pergunta é essa: a pessoa, ela, então, só pensou, tá resolvido o problema? Ela não agiu, mas ela só pensou. Não tem pecado? Eu acho que esse é um ponto-chave para nós aí. Miqueias Correia: a consciência nos avisa do pecado. O salvo em Jesus Cristo, que obedece à voz de Deus, não será condenado. O pastor Jonas está levantando o dedinho aqui, mas nós temos uma participação especial, porque senão ele não entra no debate. Eu quero colocá-lo no debate, que é o pastor Luciano Scala. Mas deixa eu já dar aqui para vocês a pesquisa. 52, mudou legal o resultado, hein? 52% estão dizendo que sim. Então, de 44 sobe para 52 os que estão dizendo que sim, e cai de 56 para 48 os que dizem que não. Isso no Facebook. No YouTube também aumenta um sim. 47 a 53, então tá quase empatado aí, tá praticamente dentro da margem de erro. No YouTube tá num empate, então quer dizer, o povo tá na dúvida. O povo não sabe exatamente o que é, e o debate serve exatamente para te esclarecer. Pastor Luciano Scala, bom dia, satisfação tê-lo conosco novamente no debate. Pastor Cláudio, bom dia, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos os pastores e a todos que estão acompanhando essa programação. É sempre muito bom estar aqui, Pastor Cláudio, para colaborar, para ajudar os nossos irmãos e irmãs a pensar um pouco mais acerca das temáticas que são propostas aqui pela programação. Maravilha. Pastor, então 3 minutinhos para o senhor fazer a sua consideração inicial e entrar conosco aqui no debate. Pastor Cláudio, acerca do tema, eu estou acompanhando aqui a fala dos pastores, muito bom o debate, parabéns a todos. Mas acerca do tema, eu quero apresentar o meu ponto de vista, me baseando no principal sermão de Jesus. Jesus, ele inicia o seu ministério no Sermão da Montanha. E alguns aspectos que ele apresenta neste sermão, eles são aspectos importantíssimos. O Sermão da Montanha é o principal sermão dele. E os aspectos que ele coloca acerca dos pensamentos, nós precisamos sim considerar para nós chegarmos a uma conclusão acerca dessa temática. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 5, no versículo 8, Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E depois, num segundo momento, ele vai citar lá no versículo 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Então percebe que Jesus, nessa fala do Sermão da Montanha, em 2 momentos ele fala acerca da pureza do coração. E que nós pecamos sim com os pensamentos. Isso é fato. Nós pecamos. O coração do homem, ele é corrupto. Jeremias 17 vai dizer, Jeremias 17 vai dizer que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e pecaminoso. Todas as vezes que nós pensamos, que nós colocamos acerca do pensamento, geralmente nós relacionamos com a castidade. Nós pensamos em pecados relacionados
ao cobiçar a mulher, cobiçar o outro, né? Uma outra pessoa. Mas nós precisamos também ampliar um pouco mais essa temática e pensarmos, por exemplo, no pensamentos acerca de inveja, acerca da ira, acerca da soberba, acerca da vingança, as impurezas no modo geral. Então, se nós pararmos para analisar esta questão, nós vamos chegar de forma muito simples, muito fácil, à seguinte conclusão: que a ira é um pensamento, um sentimento de vingança que a pessoa fica alimentando dentro dela, ela está pecando, e isso pode levar a pessoa à condenação. Todo pecado, ele começa justamente no pensamento. Nós pensamos e daí nós começamos a arquitetar o pecado até que o pecado de fato ele acontece. Mas você alimentar um sentimento de ira, um sentimento de inveja, um sentimento de cobiça, você está pecando. Você está fora da vontade de Deus. E isso sim pode te levar à condenação. Então eu acredito que não somente os pecados relacionados à castidade, no âmbito sexual, mas num modo geral, através dos pensamentos nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, e a Bíblia ela é categórica no Sermão da Montanha em dizer que aquele que for puro de coração, esse sim verá o Senhor naquele grande dia. Esse é meu primeiro ponto de vista que eu quero deixar para todos aqui. Maravilha. Opinião dada então pelo pastor Luciano Scala, foi bastante claro no seu posicionamento de que sim, né? Ou seja, se a pessoa tiver pensamentos de inveja, soberba, ódio, vingança, ele utilizou alguns exemplos aqui, e é verdade, né? Tem até um ouvinte aqui, que é o Jailton, que mencionou, vocês estão olhando só para a questão de mulher, mas e outras questões? E realmente, existem N outras questões de pensamentos nossos que podem nos levar ao pecado. Como, por exemplo, a pessoa ter um pensamento de que ela é o cara. Por exemplo, um pastor que fala, não, quando eu prego eu arrebento, quando eu vou... Orgulho, quer dizer, então tudo isso são pensamentos que estão na mente da pessoa, mas que certamente vão levar ela a atos posteriores. Bom, mas vamos lá, temos aqui a opinião de ouvintes do Sidney Santos. Deus viu que o pensamento dos homens eram maus e que por isso as suas ações os levariam à morte. José Alves, São José dos Campos, se as pessoas forem condenadas pelos pensamentos, não haverá um ser na face da terra que será salvo. Todos pensam, mas os maus pensamentos que trazem condenação são os que são consumados. Diego de São José dos Campos, depende. Se o pensamento for repetitivo, acaba sendo um pecado imperdoável. Agora, se o pensamento for lançado pelo inimigo, como é que fica? Então ele faz uma pergunta. Adeildo de Salesópolis, a condenação como perda da salvação, não. Só se esses pensamentos se concretizarem é que Deus trabalha na prevenção. Se você alimenta continuamente um pensamento, ele vai acabar por se concretizar. E aí vem um monte de perguntas aqui. Então eu vou jogar as perguntas aqui para os senhores e vocês veem qual que a gente consegue responder. Vídeo Salvo Mãe pergunta o seguinte: o inimigo sabe dos nossos pensamentos e sabe que estamos, do que estamos precisando, senhores? Não. Quem único conhece o pensamento do ser humano é Deus. Agora, do que sabe o que estamos precisando, talvez sim. Pô, boa. Então, ou seja, o pensamento ele não sabe, mas o que está precisando ele sabe. Talvez Satanás, talvez não, né? Satanás ele conhece, ele conhece um modus operandi do homem, né? E ele sabe o que pode te tentar ou não. Ele já sabe, até se Satanás ler a palavra de Deus, né? E Satanás certamente é o maior conhecedor das Escrituras, né? Ele vai saber que mulher, dinheiro, poder, isso é algo que cobiça o homem, né? Satanás não conhecia o que estava na mente da Eva. Ele não pode conhecia supor. O que estava na mente da Eva. Ele pode supor. A proposta de Satanás a Eva induziu ao pecado. Sim. O que nós estamos aqui nos debatendo, né? Eu entendo assim que é a questão de pensamento e sentimento. É diferente. O outro pecado. Pensamento é pecado? Não é. Pensamento não é pecado, porque você pode ter pensamentos, esse detalhe... Eu acho que aí é que é o drama nosso, hein? Por exemplo, aí é o drama, onde está essa linha de divisão. Que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Então, às vezes, a pessoa pode se irar, como foi o caso de Caim, aí Deus falou para ele, filho, cuidado aí, cabe a você dominar. E ele não dominou, foi lá e fez o que tinha que fazer. Ok, então vamos lá. O pastor Gilson mandou uma pergunta aqui, perguntando sobre 2 Samuel 11:2, né, que fala sobre o caso de Davi e Betseba. Então Davi, ele viu Betseba e ele desejou. Até aí ele não tinha cometido adultério ainda.
Aí ele manda ir lá buscar ela e aí ele entra na prática do adultério e depois manda Urias pra frente de guerra, ou seja, colocou o camarada pra ser morto. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Ok, mas aonde tá a linha de divisão então aí do pecado? Porque no primeiro momento, pastor Marcelo, ele só pensou. Cogitação. Mas ele só pensou, ele não executou. Então até aí ele não estava em pecado? O próprio Código Penal, ele fala claramente, né, que cogitação não pode ser punida. Então a pessoa, às vezes ela cogita uma situação. É o caso de Davi. Foi uma tentação. Então ali ele não estava pecando ainda. Não, por isso que eu falo, pensamento. Não, se ele cobiçar, então, aí ele é o peca. nó. Mas se ele olhasse lá pela lei, Davi vivia sobre a lei. Davi vivia um período de lei. Ele começou a pecar com pensamento. Davi vivia um momento de lei. E pela lei, Deuteronômio 5:21 é bem claro. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas ele pecou. A questão aí, pastor... Pela lei, ele seria executado deixa eu só explicar. Só pelo desejo. Se eu dar licença só para explicar. A partir do momento que ele teve um pensamento tentador, ele teve a oportunidade, tá? Então vamos rasgar Tiago. Ué, Tiago então tá errado. Tiago falou bobagem. Desculpa aqui, o perdão, né? Mas quando o Tiago fala sobre a tentação... Olha só o que ele fala. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado. Então, você ser tentado, existe tentação sem pensamento? Não. Então, mas se você tem a oportunidade de reprovar aquele pensamento. Davi podia falar que ele olhou, a mulher... Não, de jeito nenhum. Eu sou o rei Davi escolhido por Deus, eu temo a Deus. Ai, o José do Egito, o exemplo de José do Egito, que José pensou? Eu de jeito nenhum vou pecar contra Deus? Será que ele não pensou na hora que a mulher tentou ele lá, agarrou ele, queria ficar com ele dentro da casa? Ele é homem como nós. Mas o que ele pensou na hora? Vou reprovar isso. De jeito nenhum, não vou cair em tentação. A minha pergunta é onde está essa linha de corte? Pois não, não entrou no coração. Pois não. Nós estamos falando bastante acerca desses pecados relacionado à sexualidade. Sim, né? sim. Que eu acho que é considerável, sim, nós pensarmos latente, acerca disso. Sim. Mas nós precisamos também considerar, pastor, e colocar aqui para se debater, os sentimentos de vingança. Nós falamos de soberba, nós falamos de vingança. Aquela pessoa que passa a vida inteira com pensamentos de querer se vingar do outro. Existem pessoas na igreja que carregam esse sentimento. Então e aí? Eu não posso dizer... Pastor, vamos lá, porque o senhor levantou uma bola muito boa aqui. Pastor Edson e o pastor Jonatas. Este pensamento de vingança, este é pecado? Então, aí que tá o detalhe. Quando a pessoa tem esse tipo de tentação, o que ela tem que fazer? Dominar aquilo, reprovar aquilo. A Bíblia é clara nisso, é o caso de Caim, então, gente. Mas não é tentação. Mas não é tentação. Aí no caso não é tentação. Aí no caso é um pensamento que a pessoa está alimentando. Ah, sim, aí existem pessoas que devem buscar, ela deve buscar até terapia, porque ela carrega consigo uma vida inteira sentimentos e pensamentos de vingança. Entendi. E existem pessoas dentro da igreja. É que existem pessoas que talvez um sentimento, já passou de pensamento. Mas eu coloco como pensamento. Não, mas é um sentimento, pastor. É um sentimento que vai trazer uma emoção, que vai trazer a acarretar... mas que alimenta o quê? O pensamento. Jesus deixa bem claro isso. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. O sentimento vem... do coração que está contaminado. Sim, porque e gera um pensamento de vingança, como ele conclui aqui, né? As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Mas já está no coração. Já passou do pensamento. Já mas foi além. De um coração pastor contaminado, Edson. não de um coração purificado. Sim, perfeito. Pastor Edson, vamos ver o pastor Edson. Vamos lá, pastor. Vamos aqui. Olha só. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Onde estão esses versículos? 1 e 2 de Provérbios 24, por isso que depois Deus vai falar que o pensamento do tolo é pecado. Por quê? Porque ele já é contaminado. Nós não estamos falando aqui, considerando pessoas tolas. Nós estamos considerando
povo de Deus. Ótimo. Então, mas vamos. De Deus. Então vamos juntar nessa aí. Repreender o pecado. E eu volto na pergunta ao senhor que eu fiz pro pastor Jonatas. Então, uma pessoa que tem aí uma ira, uma revolta contra alguém, essa pessoa está em pecado? Vingança, está em pecado? Sim, se ele ali... Assim, uma coisa, gente, é assim, ó. Eu estou aqui, alguém, por exemplo, pastor Luciano Scala, com a gente concorda quase que sempre, hoje não, mas assim, o pastor Luciano Scala, ele me ofende aqui no ar. Certo. Está aqui no debate, ele me faz uma ofensa pessoal. Aí eu penso assim, no dia que eu encontrar esse pastor, ele vai vir. Vai ser cara a cara. Aí nós vamos resolver. Mas aí o Espírito Santo já me mostra aqui, o que é isso, rapaz? Eu ligo aí na rádio, peço o telefone do pastor Luciano, ou vou nas redes sociais. Pastor, me perdoa. Eu sei que não foi por maldade que você falou aquilo e tal. Desculpa. Então, eu repreendi o pecado. Eu não deixei que aquele pensamento que o inimigo colocou na minha mente se transformasse num desejo do meu coração, para que isso virasse ação. Ok, então... Arrependimento. Então, eu acho que é aí que está o grande nó, pastor Luciano, porque a gente está assim, ó, entre... Eu pensei, eu não estou pecando, portanto eu não vou ser condenado por isso, eu só vou ser condenado no momento em que eu consumo o meu ato ou pratico ações que vão me levar ao ato. É o posicionamento do pastor Jonatas e do pastor Edson. Já o posicionamento do pastor Luciano e também do pastor Marcelo já vem no sentido contrário. Não, peraí, eu já pequei. O que eu posso é me arrepender por aquele pecado. E se eu me arrepender, eu não vou ter condenação. Com certeza. Exatamente, porque enquanto você alimenta o sentimento, enquanto você dá vida a esse sentimento, enquanto você está ali alimentando esses pensamentos de concupiscência na sua mente, você está numa condição de condenação, de pecado e está longe da vontade de Deus. Mas aí eu concordo com isso. Ele está também concordo. Porque senão nós vamos ter que tirar Tiago 1, 14, 16 da Bíblia. Olha o que ele diz no finalzinho aqui, ó. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, Tiago diz que se você deixar o pecado ser consumado, ele gera morte. Por exemplo, eu sei de caso de pessoas que têm desejo homossexual, se faz tratamento com um psicólogo cristão, pastor, psicólogo, e essa pessoa diz para esse pastor psicólogo, olha, eu não consigo me casar porque eu não consigo ter desejo por mulher, mas eu conheço a palavra de Deus e eu não vou pecar tendo qualquer tipo de intimidade, de relação com o homem. Então, esse camarada, ele tem pensamento homossexual. O problema é que, na verdade, não, a solução que ele encontrou é repreende esses pensamentos, procurou a ajuda do psicólogo. Esse camarada está condenado, então ele não foi para a prática, ele não consumou os desejos, o que vem na mente dele. Ele está procurando, inclusive, ajuda. Ele faz tratamento já, há tempos. Ele não, tudo bem, mas então aí ele não quer cair. Então, mas aí ele está lutando contra o pensamento. Então ele tem um pensamento, mas ele luta contra esse pensamento e a gente que trabalha com pessoas nessa condição sabe que vai ser uma luta até Jesus voltar, até ela ir embora daqui. A tentação, a luta mental, ela vai existir. Então veja a colocação dele. Eu não vou ter relação com mais homem nenhum, mas eu também não vou ter com mulher porque eu não tenho desejo. Então quer dizer, o pensamento dele já foi dominado, o corpo dele já foi dominado para isso e ele acaba vivendo essa condição. Agora, a pergunta é, a pessoa, ela pensou, ela está em pecado? Segundo o pastor Marcelo e o pastor Luciano, sim. O que vai mudar aí é o arrependimento. Já no posicionamento do pastor Edson e do pastor Jonas é que não. Isso acontece quando se consuma. E a pergunta que fica na cabeça do ouvinte agora, o nó. Então veja, nós estamos com 2-2 aqui. Sim. E para o ouvinte também, está meio a meio. Pois não, pastor Luciano? Pastor. Deixa eu só aproveitar para não esquecer, pastor Luciano. Eu fiz a pergunta, joguei para pastor Edson e pastor Jonatas em cima da sua colocação e queria voltar para ti. E as irmãs, Perfeito. Eu falo irmã, pode ser irmão, irmãs, que alguém fez o mal para ela e ela ora para Deus pesar a mão. Ah, misericórdia. Ela ora, e não é um só não, fala, não, você vai ver o que vai acontecer, Deus vai me honrar, porque tocou na ungida do Senhor, tocou no ungido do Senhor. Isso existe ou não existe, pastor Luciano? Existe, lógico que existe, são sentimentos de vingança que às vezes a pessoa está alimentando, né? Está dentro da igreja, mas ainda não teve um novo nascimento, a metanoia. Não, ok, mas veja, pastor, ela não vai executar, tá? Ela não vai executar. Sim. Ela está pedindo para que Deus execute.
Então tá só Mas no é um pensamento. percebe? Mas tá no Sim. pensamento dela só. E aí, ela não tá pecando, não tá errando? No meu ponto de vista, sim. Ela está pecando e a gente precisa vigiar muito com isso, né? E fica aí para aqueles que estão acompanhando o programa, tome cuidado com os pensamentos. Não fique dando vazão, porque isso é pecado, sim. É pecado. Os pensamentos nós pecamos quando nós agimos. Quem estuda comportamento humano, né, o pastor Cláudio estudou bastante sobre isso, sabe disso, que a nossa mente ela não sabe fazer a distinção do que é real e do que é uma imaginação. Do que é imaginário, então, a partir do momento que eu estou aqui na minha mente com pensamentos de adultério, eu já estou adulterando, eu já estou cometendo adultério. Isso é muito sério, pastor. Por isso que as pessoas que estão acompanhando, elas têm que vigiar e entender que isso é pecado, sim. E tem que se libertar, fazer como essa pessoa, buscar ajuda, buscar terapia se for preciso, mas esses pensamentos, eles não podem ficar na nossa Mas se ela só pensar, ela já comete adultério? Segundo a Bíblia, segundo o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, sim. Aquele que pensa, aquele que já está cobiçando, já está pensando, já está ali arquitetando, ele já está cometendo adultério. Então, mas segundo o pastor Edson e o pastor Jonas, os pensamentos, por simples pensamento, ele não condena. É uma tentação. Sim, Irmão, mas Só que Jesus deixa bem claro. O pensamento que entra Jesus como deixa bem tentação, claro. não que fica sendo alimentado. Você pensou, é pecado. E é melhor, e aí ele completa. É melhor que você arranque os olhos do que você ser lançado no mas inferno. não é apenas um pensamento. Jesus foi claro. E cobiçar. Pensar e cobiçar é outra coisa. Então nós devemos tomar cuidado. O Tiago é muito claro. Mas qual que é a diferença? Mas qual que é a diferença? Cobiça não é desejo? Se os irmãos permitirem, eu vou explicar. Ó, só um minutinho. Tiago foi claro. Ele falou assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você já pensou. Então você está sendo atraído e engodado pela sua concupiscência. Porque, igual o irmão falou, ele não gosta de mulher, não é a tentação dele. O outro, não liga para dinheiro, não é a tentação dele. Mas tem outro que gosta de poder, então ele é orgulhoso, ele quer dominar as pessoas, manipular. É uma tendência dele. Então ele é atraído e engodado pelo seu pecado, mas ali, Tiago, é claro, depois havendo a concupiscência concebido. É outro passo. Ele está falando claramente. Primeiro você tem um pensamento é filtro, gente. Você filtra ele. Vem um pensamento aqui, então eu não posso condenar ninguém pelo pensamento. Agora, a partir do momento, inclusive, a própria neurociência fala que pensamento é trabalhar. Muita gente é preguiçosa e não quer pensar. Porque quando você começa a pensar, você tem um trabalho naquele, é uma construção. Então, a partir do momento que o camarada pensa numa situação lá, ele começa a construir um pensamento. Então, ele está aprovando aquela situação, aí sim eu entendo que se torna, assim, uma concupiscência. Então, mas o camarada não pode. A gente volta porque eu diria que é a forma mais fácil de a gente raciocinar, que é a questão aí do adultério, por exemplo. Mas a pessoa tá lá, ela vem o pensamento na cabeça, e aí ela fala assim, não, isso tá errado, eu não quero. Portanto, não pecou. Não pecou. Se ela tá ali se arrependendo, ela tá se arrependendo, ela tá lutando contra aquele pensamento. Então, aí é essa junção que tá complicada na cabeça do ouvinte. Mas ainda não ocorreu o pecado. Não, é muito claro, o Tiago é claro. Aí não ocorreu o pecado aí. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então é só na concretização. Sim, não na concretização. Quando ela concebe, ou seja, quando eu dou à luz aquele sentimento, como o irmão falou, da cobiça, ou então da inveja. Mas aí ele cobiçou e daqui a pouco ele se arrependeu de novo. Não. Aí ele cobiçou de novo, se arrependeu de novo. Não, mas então aí ele já pecou. Então, aí tá pecando mesmo. Mas só pensar. Mas não pensar. Mas foi no pensamento. Não, mas aí ele foi além do pensamento, como eu disse. Aí já é sentimento. Esse é o problema, mas, que as pessoas não conseguem entender. Como que divide isso? É sentimento, é muito claro. O problema todo tá no coração do ser humano. Sim, mas... O problema todo tá no coração. Eu vou conceber o pensamento maligno ou um pensamento pecaminoso se o meu coração não tá bem. Sim. E o pensamento, ele vai ser produzido no sentimento do coração. É o sentimento, isso. Eu vou olhar para uma mulher com desejo se o meu coração não está legal. Sim, então o pastor concorda que só o pensamento não é o problema. Mas o pensamento procede do coração. Não. O pensamento também pode ser uma tentação externa. Satanás, ele pode te tentar. Isso não vem muitas vezes de você... E nem muito menos de Brunier, Deus, que era porque Deus não tenta ninguém. Um filósofo grego, Brunier, ele diz, todo pensamento, todo sentimento, todo pensamento, ele tem origem no coração.
Produzido pelo olhar. Então Satanás não se produzido tenta. pelo olhar. Você olha, gera um sentimento, gera no coração um sentimento, e esse sentimento no coração vai produzir um pensamento. Espera um pouquinho, seja pastor, mas ele e a bom tentação? ou maligno. A tentação Satanás não vem... induz no seu ouvido Isso. o que você vai olhar. Então é externo. Como você vai olhar. Então é externo. Como você vai olhar. É externo. Então, se eu estou bem com Deus, Satanás pode soprar no meu ouvido o que ele quiser. Aí sim. É o caso de Mas o senhor como não o senhor pensou? deu o exemplo de José. Então, mas o senhor não pensou? Mas Ao o senhor pensou contrário e de reprovou. Davi. Você falou, então, Pensou Mas e fugiu. O coração no momento não tá legal. Isso é muito claro. O coração Bom, no momento não tá legal. Olha a colocação do Geovan Martins São José dos Campos. Extraordinário debate. Parece simples, mas é profundo e complexo. Profundo, e é isso mesmo. Ele parece que é simplesinho. Ah, é simples. Condena, não condena. Mas veja o tanto de coisa que a gente acaba Deus tem esse chegando, poder né? de condenar, né? É, Porque e aí ele conhece. coloca, não Sim. podemos evitar a tentação, que um pássaro voe sobre a cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. Luiz Fernando, São José dos Campos, nossos pensamentos pecaminosos podem nos condenar apenas se não o confessarmos. Pois se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar para os nossos pecados. Edneide Jacareí, podemos ser julgados sim, mas não condenados. Adriana de Taubaté, eu acredito que não somos condenados por pensar, pois eles existem involuntariamente. Porém, cabe a nós o controle. O Senhor perdoa os nossos pensamentos impuros, desde que o corrijamos e o controlemos. Eu vou voltar então com o pastor Luciano. Pastor Luciano, 2 minutinhos então, para o senhor fazer aí o seu fechamento, sua conclusão final e também dar suas mídias de contato. Pastor Cláudio, muito obrigado mais uma vez pelo convite e toda a produção da Rádio Vida. Obrigado aos pastores pela oportunidade de debater esse tema importante. Eu quero finalizar as minhas palavras com o texto da Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, no meu ponto de vista, e aqui eu finalizo as minhas palavras, é justamente dizendo que sim, os nossos pensamentos, eles podem sim nos afastar de Deus, eles podem sim nos levar à condenação, nos levar a cometer o ato do pecado em várias outras esferas, não apenas na esfera da castidade, né, da sexualidade, mas nós podemos pensar em outros aspectos, como eu coloquei aqui nas minhas falas, acerca da ira, da vaidade, acerca da soberba, que são pensamentos que, se nós alimentarmos, nós estaremos totalmente fora daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Então fica aí o meu conselho, fica aí o meu conselho pastoral. Se você tem sido sondado por pensamentos que você sabe que são pensamentos de pecado, se afaste disso. Ore, busque forças em Deus, porque você está fora da vontade do Senhor. Então busque, é necessário você buscar essa santificação para que a tua vida com Deus seja preservada, tá certo? Pastor Cláudio, para falar comigo pelas redes sociais, eu estou no Facebook, estou no Twitter e também no Instagram. Você me encontra facilmente, Luciano Escala, conforme aparece aqui embaixo direto, Luciano Escala com E, S-C-A-L-A. E precisando de ajuda acerca de dependência química, eu também sou responsável por uma casa de recuperação. É só entrar em contato comigo. Tá certo, pastor? Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Tem muita opinião de ouvinte aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Bate da Vida. De volta aí com a última meia hora do nosso debate de hoje. Cláudio, como tá a pesquisa, hein? Opa, vamos ver aqui o resultado da nossa enquete. Você que participou com a gente através do YouTube e também através do Facebook. O resultado é o seguinte: aumenta ainda mais o sim, 56, vai para 56 a 44. Então no Facebook, 56 a 44. No YouTube, 49 a 51, ou seja, empatou em definitivo. Então, no começo do debate, a maioria estava pro não. Agora, indo para o último bloco, a maioria está para o sim, ou seja, que podemos ser condenados por nossos pensamentos. Você ainda pode mudar este resultado participando da enquete, tanto aí no YouTube quanto no Facebook, ok? No Facebook, você entrando na transmissão, ele já dispara para você, e no YouTube tá lá no topo. Se você pegar aí na sala de chat lá em cima, tá lá fixado, ó, vou clicar aqui agora, ó, cliquei, já tá aqui inclusive o resultado lá, ó, 49 a 51, ok? Então, todos que estão aí no chat, se você ainda não votou, vota aí para ver se o resultado muda, mas a maioria dos nossos ouvintes estão dizendo que sim. Vamos às participações dos ouvintes aqui. Nós temos aqui o Christian de São José dos Campos, que é um vídeo.
Vamos Então, lá? vídeo É o primeiro de hoje, né? preferencial. Vamos lá então ao Christian de São José dos Campos. Bom dia, Rádio Vida, paz de Jesus a todos. Meu nome é Christian de São José dos Campos. É que nem meu pastor fala, quando a gente pensa é uma coisa, quando vai pro coração é outra. É igual uma mulher passando na rua, se você olha e segue em frente é uma coisa, se você olha para trás já desce pro coração. Então não é pecado pensar, porque você pode repreender o pecado. Paz de Jesus a todos. Amém. Temos aqui o Ângelo César de Paula. Ele diz assim: há de se levar em consideração, então, que se a pessoa pensa, mas não cede, logo se presume que não será condenado. Ela faz na realidade, uma pergunta. Marcelo Vieira: afirmar que alguém é condenado por um pensamento é precipitado, pois imagine uma pessoa que ouve uma pregação sobre isso. Aí ele sonha pecando. Pronto, está condenado? Marcos Levi de São José dos Campos: o pensamento pecaminoso não leva à condenação, e sim à consumação. Deus está bem ciente da diferença entre as convicções de um coração perverso e o pensamento transitório de alguém que o conhece e o segue. Aildo Silva: então estamos todos condenados. Qual ser humano passa 24 horas por dia com pensamentos puros? Precisamos da misericórdia todos os dias. E Adair Terribile, é isso mesmo, né? Eu também acredito que enquanto for só pensamento, não o condenará. Mas quando passa à prática, aí será condenado. E Elimar Santos: somos mentes pensantes o tempo todo, até dormindo. Então ela só fez essa consideração, certamente ela ou ele, né? Porque Elimar pode ser para os dois lados, né? É o fato de somos mentes pensantes o tempo todo, portanto erramos, pecamos o tempo todo. Bom, eu volto então com os nossos convidados, daqui a pouquinho eu vou tentar ler mais algumas considerações, mas eu creio que o tema, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, ele merece dar um tempo a mais para os nossos convidados, para que eles finalizem o seu ponto de vista, explicando para você, de forma que você entenda o posicionamento de cada um. Então eu vou dar 3 minutos para cada um, ok? 3 minutos para eles fazerem a sua consideração final. Se tiver alguma dica cultural, já podem contribuir com a sua dica cultural para que o nosso ouvinte entenda o posicionamento, ok? Quer colocar a vinhetinha, Simone? Eu posso seguir direto? Posso seguir direto? Então vamos lá, que eu tenho... Ela já, de repente, ela preparou, fala, pô, me quebrou. Então vamos lá. Começa então com o pastor Jonatas, na sequência o pastor Marcelo e finaliza o pastor Edson, ok? 3 minutos, querido. Perfeito, pastor. Bom, aqui é uma linha muito tênue, né? Nessa questão do pensamento e do sentimento, que é importante o ouvinte entender. Quando você tem um pensamento e você aprova esse pensamento para o mal, você está gerando um sentimento na sua vida e você vai começar a trabalhar para aquilo. Aí, quando você fala, igual a pessoa fala, tá orando para Deus pesar a mão, aí não é só um pensamento, já tem um trabalho nisso, já é uma ação. Orar é agir, oração, orar é agir. Então quando a pessoa está orando, ela está agindo. Ou então desejando alguma coisa, ela está agindo. É diferente de simples pensamento. Quando você tem um simples pensamento e você reprime esse pensamento, você não aceita, não concorda com ele, Deus sabe disso. E Deus é sincero, é verdadeiro, ele não vai te condenar por esse pensamento. Então foi o que aconteceu, o exemplo bíblico aqui, um caso prático de Caim. Quando Deus fala com ele, olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, a pessoa, ela pode ter um desejo, né? Um pensamento, e a partir do momento que ela domina aquilo, ela não pecou. Tiago é muito claro nisso, é o ensinamento aqui das Escrituras. Tiago, ele fala claramente que ninguém sendo tentado, diga Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí ele fala claramente, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então quando você parte para essa ação, eu vou orar para Deus pesar a mão do irmão, para matar aquele irmão.
você já partiu para ação, você não está só no pensamento. Aparentemente parece um pensamento, mas já tem uma ação nisso. Quando a pessoa ela é atraída por uma mulher e ela gera naquele sentimento dela de cobiçar aquela mulher, ele já começa a pensar ele com aquela mulher. Já não está só em um pensamento simples que chegou nele, não, ele já está partindo para uma ação. Já existe ali um trabalho iniciando, são atos preparatórios para que ele consuma o pecado. Então já está gerando uma concupiscência aí. Então não é um simples pensamento apenas, tá? Então a tentação, ela é natural de ocorrer na sua vida. Se você hoje está sendo tentado por um pensamento, o que você tem que fazer é repreendê-lo, é resistir ele, é a batalha na mente, submeter esse pensamento a Cristo e repreender. E quando se fala de condenação, olha só, as Escrituras ensinam que todos nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Diz aqui assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Então, não existe base bíblica para dizer que eu vou ser condenado pelo simples pensamento. Tem que Maravilha. Mais do que isso. Mídias sociais, pastor. Pode ser no Instagram, Jonatas Rodrigues _7, e também no Facebook Jonatas Rodrigues. Maravilha. Pastor Marcelo, 3 minutos, querido. Bom, Davi, ele diz, sempre orava, né? Cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Como nós vimos, os pensamentos, eles surgem de um coração, os pensamentos malignos, eles surgem de um coração muitas vezes contaminado. Então a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus para ter sempre um coração purificado, para ter sempre um coração renovado, transformado, né? É lógico que a intenção de Deus não é condenar ninguém, a intenção de Deus não é que o homem seja destruído pelos seus pensamentos, pelo contrário. A intenção de Deus é que o homem seja perdoado, é que o homem seja renovado, transformado, né? Por isso, em 1 João ele diz: filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. E se alguém, entretanto, pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Temos um advogado que nos perdoa, temos um advogado que nos liberta, que nos transforma e que nos proporciona uma vida restaurada, uma vida transformada. Pensamentos, eles nos levam a nos distanciarmos de Deus quando o nosso coração ele já está distante. Então nós precisamos entender que, como o pastor ainda disse, né, a gente precisa orar para que a gente possa vencer, a gente possa controlar os nossos pensamentos e assim não nos distanciarmos, mas muito pelo contrário, nos aproximarmos de Deus. O maior desejo de Deus é que a gente busque a Ele de fato e de verdade. O que tem que permear a nossa mente é o que é puro, é o que é justo, é o que é reto, é o que agrada a Deus, é o que nos aproxima, né, de Deus como corpo, né? Ele é o cabeça e nós precisamos entender isso. Existe a condição de nós nos afastarmos, mas também existe toda a condição de nós nos aproximarmos, de nós nos voltarmos a Ele, de nós nos envolvermos cada vez mais com Ele. Questão de vencer pensamentos que nos afastam de Deus é consciência. É a pessoa ter a consciência que ela precisa ser renovada, que ela precisa ser transformada, que ela necessita buscar e cada vez mais. Quando a gente fala da luta contra a carne e o espírito, ele deixa isso bem claro. Nós militamos constantemente, nós lutamos constantemente. Aquele que estiver fortalecido, se for a carne, vai prevalecer o pecado. Se for o espírito, vamos prevalecer debaixo da graça de Deus. E esse é o mais importante, que nós estejamos vivendo constantemente na graça do Senhor. Maravilha. Tem dica cultural, pastor? O livro Avivamento Responsável, do Luiz Hermínio. Maravilha. Pastor Edson Boaventura, 3 minutos, querido. Bom, quando nós buscamos a etimologia da palavra pensamento, vai dizer o seguinte: o pensamento é um processo mental que reside na mente humana e proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. Então,
Essa é a chave. O pensamento proporciona o ser humano a modelar sua percepção de mundo. Lá em Provérbios 24, por que Deus diz que o pensamento do tolo é condenado? Porque antes Deus diz que o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam malícia. O tolo, ele vai fazer o quê? Vem um pensamento, ele vai modelar a sua percepção de mundo baseada naquele pensamento pecaminoso, porque ele não tem o Espírito Santo, ele não tem sabedoria. O crente, quando o pensamento vem à sua mente e ele sabe que é um pensamento que desagrada a Deus, o que ele faz? Ele repreende isso. Ele dá um passo atrás, ele muda de direção, ele não aceita receber aquilo como algo que possa ser praticado em sua vida. Então aí está a distinção. Nós devemos procurar sempre, é claro, buscar em Deus pensamentos puros, mas se o pensamento vem à sua mente e você não o colocou em prática, não o alimentou, ao contrário, você o repreendeu, você não cometeu um pecado. Porque ninguém comete pecado naquilo que não faz. Ninguém é condenado por um crime que não cometeu. Porque Deus é justo juiz. Deus não é um juiz humano passível de falha. Então, para que o ouvinte entenda bem a nossa posição, é a seguinte: pensamento veio, entrou na minha mente. Eu não alimentei esse pensamento porque eu reconheci que é um pensamento que desagrada a Deus. Eu o repreendi. Eu não pequei. Agora, se o pensamento entra e eu fico ali alimentando aquela ideia, aí eu já passei a uma ação, ao desejo do coração, e aí eu estou incorrendo em pecado. Então, essa é a minha posição. Pensamento simplesmente não é pecado. Agora, alimentou, aí sim, nós estamos incorrendo em pecado. Pastor Cláudio, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo nesta conversa, nesse bate-papo, nessa discussão com os irmãos. E, mais uma vez, agradecer a todos os ouvintes, deixando aqui a minha dica cultural. O livro Psicoteologia Prática, a partir da página 80, ele vai ter ali um capítulo sobre como o funcionamento do sistema nervoso central, e aí tem um mapa mental, como age o cérebro, como os pensamentos vêm à nossa mente. Então, principalmente para os líderes, é um livro mais acadêmico. Então, é um bom livro para você conhecer como funciona a questão dos pensamentos. Maravilha, querido. Obrigado, então, pela sua participação. Deixa eu só voltar aqui no pastor Jonas, sua dica cultural, pastor. Sim, eu gostaria de dar a dica cultural aqui do livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. Muito interessante, fala bem sobre esse tema. Maravilha. E também para não ficar fora também aqui, eu quero agradecer publicamente a minha produção, que eu passo batida, elas me lembram aqui, a Flavinha fala, pastor Marcelo, suas mídias sociais. No Facebook, Marcelo Scarione, e no WhatsApp 11 963 910 521 875. Maravilha. E todos esses dados aí, a nossa produção já coloca lá no YouTube para vocês, então é só você conectar aí no YouTube e os dados estão colocados lá na sala de chat, ok? Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Não esqueci mais nada, Flavinha. Tudo certo? Maravilha. Então vamos lá. Pessoal, esse tema, como dito, ele é um tema que ele parece simples, mas ele é um tema que se tornou bastante complexo, né? A gente viu aí as divergências, aliás, dos nossos próprios ouvintes, né? O resultado imediato, o resultado de agora no YouTube lá, 49-51. Ou seja, nós estamos aí exatamente a metade dos votos, praticamente a metade dos votos, né? Ou seja, empate técnico entre o sim e o não. Então, quer dizer, o povo também está dividido com relação a isso. Se nós pegarmos lá no Facebook, 55-45, ou seja, está muito próximo também da metade. Então, realmente é uma dúvida, um tema que certamente a gente não pensa, não é o tipo de tema que a gente discute nos corredores da igreja, né, nas salas de teologia, mas a gente percebeu até pela colocação dos nossos ouvintes que é um tema que traz muita dúvida, né? Ó, mudou agora o YouTube de 48-52. Então veja, é realmente uma dúvida que fica no coração da gente. Os pensamentos, eles podem nos condenar? E eu responderia da seguinte forma, eu diria que, antes até de eu responder, eu acho que é uma preocupação muito grande que nós devemos ter com a resolução disso na cabeça de quem está nos ouvindo. Ou seja, o ouvinte que está hoje nos ouvindo, e ele acredita que sim, eu diria que, em tese, o problema está meio que resolvido, porque acreditando que sim, ele luta contra o pensamento ruim, porque ele acredita que sim. Já o que acredita que não, que os pensamentos não condenam,
ele pode incorrer no erro, e que não foi defendido aqui nem pelo pastor Jonatas, nem pelo pastor Edson, mas ele pode incorrer no erro de, bom, então se é só pensamento, e se o pensamento por si só não condena, eu não fui para a prática. Então, se eu não fui para a prática, eu não sou condenado. E o que acontece? A pessoa passa a viver de pensamentos recorrentes, uma vez que ela entendeu que não é condenado. Mas é importante que você entenda que, embora o pastor Jonatas e o pastor Edson defenderam que não é condenado pelo simples pensamento, eles ressaltaram muito a questão do simples pensamento. E eu traduziria esta frase deles dizendo o seguinte, que o simples pensamento é quando não há nenhuma ação a partir dele. Ou seja, se eu pensei, aí não tem jeito, o adultério acabou sendo mais citado aqui pelos ouvintes, se eu olhei para uma mulher e pensei, sabe aquele negócio assim, ó, o problema não é o primeiro olhar, o problema é o segundo? É mais ou menos isso, ou seja, a pessoa olhou uma vez, bom, eu não sou cego, então se passou uma mulher na frente e a mulher, ela é, segundo o conceito daquele homem, uma mulher bonita, agradável, se vestiu bem, ou tá com um cheiro que chamou a atenção dele, aguçou os seus sentimentos, é natural que ele dê uma primeira olhada. Qual que é o problema? O problema não é a primeira, o problema é a segunda. Por quê? Porque se ele voltou, ele teve uma ação. E aí este pensamento também pode gerar um problema. Porque vai ter gente que vai dizer o seguinte, falou, bom, pastor, então tá resolvido. Se o problema não é o primeiro olhar, é o segundo, eu olho e fico. Porque aí eu olhei uma vez só. Não tem o segundo olhar. Não, peraí. A sua ação foi de ficar olhando. Portanto, se a sua ação foi de ficar olhando, não ficou só no pensamento. Foi uma ação prática a partir deste primeiro pensamento. Ou seja, o primeiro pensamento, o que brota na sua mente de imediato, eu acredito que ele não gera condenação, porque ele brotou e aí a partir daí é a nossa luta da carne contra o espírito contra a carne, é a nossa luta para a gente resolver o problema. Então eu responderia esse tema de uma forma que esta resposta sozinha gera um burburinho no meio geral. Mas eu diria o seguinte, que presta atenção na frase, pastores. Nenhum pecado gera condenação. E agora, pastor Jonas, como resolver esse imbróglio? E aí, pastor Marcelo, como resolver esse problema? É complicado. Porque eu estou indo um pouco além agora. Eu estou dizendo que nenhum pecado gera condenação. E aí, obviamente, eu vou filosofar. Eu diria que o que gera a condenação não é o pecado. O que gera a condenação é o não arrependimento. É a ausência do arrependimento. Então, ou seja, eu posso ter pensamentos ruins, eu posso ter atitudes ruins, mas se não houver arrependimento, eu vou ser condenado. Ah, eu só pensei, tá, pastor? Eu não consumei. Mas você se arrependeu do pensamento? O pensamento da inveja, da cobiça, o pensamento da ira, irai-vos, mas não pequeis. Então, ou seja, você não passar o sol sobre a sua ira. Então, ou seja, eu posso pensar, mas se eu só pensar, mas eu não me arrepender, eu tô lascado do mesmo jeito. Então não é o pecado que te leva à condenação, é a ausência do arrependimento que leva à condenação. Pastor, então eu posso pecar e me arrepender, pecar e me arrepender, pecar e me arrepender? Bom, aí você se tornou o pecador contumaz, ou seja, eu peco e eu me arrependo, aí eu peco, eu vou na ceia, participo e me arrependo. Aí na segunda eu já peco de novo, porque tá longe da ceia. Quando chega perto da ceia, eu tenho uma vida de santidade. Passou a ceia, não, agora eu tenho um mês de prazo, então agora dá para eu pecar e depois eu me arrepender. No fundo, não houve arrependimento nenhum. A sua prática é uma prática pecaminosa, é uma prática de alguém que não se converteu ainda, uma prática de quem não conheceu o Evangelho, não conheceu a Deus e o Espírito Santo não está atuando na tua vida. Ou seja, você está pecando deliberadamente, ainda achando que é malandro e que vai enganar Deus. Deus não se engana. Portanto, o que te leva para o inferno, o que te leva à condenação, não é o pecado em si, mas é não ter um coração de arrependimento. Teve um irmão que perguntou, um pastor que perguntou sobre Davi, e eu estrategicamente não coloquei a consideração dele toda, que ele falou sobre Davi. Bom, Davi não apenas pensou, Davi consumou o ato. E ele foi condenado por este ato, falando em salvação. A Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele teve arrependimento. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus por ter uma vida de arrependimento. Errou, pecou, aconteceu, fatalidade, mas e o arrependimento que veio depois disso? Portanto, queridos, vivamos uma vida de arrependimento constante, vida de renúncia, vida de busca pela presença do Espírito Santo de Deus. Agora, se você está com pensamentos pecaminosos recorrentes e você já chegou, não pode nem lutar contra isso, ainda usa a Bíblia para
para isso? A tua graça me basta. Então, ou seja, a graça de Deus me basta. Tem alguma coisa muito errada e certamente, meu amigo, você vai ser condenado, porque não houve arrependimento, ok? O que condena é a ausência de arrependimento. Vamos à nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira delas, pensamento, que é o tema foco do nosso debate. A segunda, alimentar, na verdade, alimentar e pecado, ficou mais ou menos ali no mesmo tamanho. Então, alimentar e pecado. Na realidade é isso, né? Ou seja, se o seu pensamento ele é alimentado pelo pecado e você alimenta o pecado através do seu pensamento, certamente vai haver condenação. Agora, o pensamento puro e simples, vou usar aqui a linguagem do pastor Jonas e do pastor Edson, entrou o pensamento, ele não é pecado. A segunda etapa, quando eu falo a segunda etapa, é no segundo ou no milésimo de segundo depois. É como o teu organismo reagiu, se houve arrependimento ou não, é aí que gerou o pecado propriamente dito e automaticamente vai gerar condenação. Então a minha resposta seria sim e não. Ou seja, os dois, do meu ponto de vista, têm respostas plausíveis e bíblicas para nós abordarmos, ok? Fechado? Nossos convidados na tela. Pastor Edson, pastor Jonatas, pastor Marcelo, pastor Luciano, que não está conosco, mas Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo debate.